Um estrago monumental, né? Nós temos alguns estudos sobre isso. Por exemplo, em 2001, o Pedro Parente, junto com o Reichstag, Pedro Parente era presidente do Conselho de Administração, e junto com o Reichstag fizeram um processo de privatização da Petrobras, vendendo ativos a preços aviltados, e chegaram inclusive a mudar o nome dela para Petrobras, para poder facilitar a pronúncia dos futuros compradores. Com a eleição do Lula, o processo foi interrompido. E em 2016, quando o Temer assumiu, segundo o Intercept Brasil, ele foi aos Estados Unidos, logo 3 dias após a posse, receber instruções de como entregar os ativos brasileiros para a empresa estrangeira. Nessa estratégia, ele nomeou Pedro Parente, que tentou privatizar a empresa em 2001, não conseguiu, aí retomou o processo. Então, Pedro Parente vendeu ativos importantíssimos da Petrobras por preços extremamente prejudiciais ao país, né? Então, por exemplo, ele vendeu a malha do gasoduto da NTS Sudeste, que transporta o gás do pré-sal, vendeu o campo de Carcará e outros campos que produziam na época, de forma que nós estimamos que o Pedro Parente deu um prejuízo da ordem de 100 bilhões à Petrobras, vendendo seus ativos por preços absolutamente ridículos. Antes de sair, o Temer instituiu o PPI, Plano de Paridade de Importação. A ideia foi elevar o preço da Petrobras a valores internacionais, acrescido dos preços de transporte, do petróleo, enfim, é um preço absolutamente prejudicial ao povo brasileiro. E isso resultou na Petrobras faturar cerca de 300% em cima dos produtos que ela vendeu, do GLP, da gasolina, do óleo diesel. Por exemplo, o óleo diesel custa em torno de R$ 1 para ser produzido e a Petrobras vendia por R$ 4 no mercado. Qual era a ideia do Parente? Jogar a Petrobras contra a opinião pública para privatizá-la. Então, com isso, você retira renda do povo brasileiro e entrega para acionista predominantemente estrangeiro, distribuindo dividendos absurdos. Aí nesse ano foi da ordem de 150 bilhões de reais distribuídos para acionistas privados, predominantemente estrangeiros. Para você ter uma ideia, essa distribuição de dividendos poderia ser revertida em investimento da Petrobras, de tal maneira que, por exemplo, no entorno de 2015, durante 4 anos, a Petrobras fez investimento da ordem de 50 bilhões de dólares. Hoje ela investe apenas 8 bilhões de dólares, deixando de investir não só na produção do pré-sal, como também na descoberta de novas áreas em águas ainda mais profundas do que o pré-sal, podendo aumentar consideravelmente as nossas reservas. E pega esse dinheiro, é retirado do povo brasileiro, quer dizer, um duplo ataque à economia do brasileiro, coloca o combustível com preço absurdamente alto, retira o patrimônio do povo brasileiro, transfere para acionistas, em vez de fazer investimento para aumentar o potencial de reservas do país. Veio o Castelo Branco, continuou esse processo, vendeu a TAG, outra malha de gasodutos do Norte e Nordeste, e outros ativos, vendeu a distribuidora, que é o cartão de visita da Petrobras, a Petrobras Distribuidora, ou seja, os dois juntos deram um prejuízo da ordem de 200 bilhões de reais à companhia e, logicamente, a todo o povo brasileiro. No governo Fernando Henrique, o governo detinha 84% do capital social da Petrobras. Fernando Henrique vendeu 33% das ações na Bolsa de Nova York por um preço absurdamente baixo. Para você ter uma ideia, nós calculamos que o valor das ações na época era 100 bilhões de reais e foram vendidos por 8 bilhões de reais. Entrega do patrimônio do povo brasileiro. A Petrobras teve as suas ações em poder do governo caindo para percentual de 38%. Veio o governo Lula e, com a lei de partilha, o governo conseguiu elevar de novo a participação do governo para 48%. Longe do ideal, mas deu uma melhorada bastante grande. Aí o Bolsonaro mandou que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica vendessem suas ações, então a participação do governo caiu para 36% apenas. Então, quando a administração da Petrobras coloca um lucro absurdo em cima dos derivados,
em prejuízo grave ao povo brasileiro, distribui dividendos absurdamente altos para os acionistas, ela está transferindo o patrimônio do povo brasileiro para 63% de acionistas privados e sendo 44% deles na Bolsa de Nova York. É um crime de lesa pátria, é um crime de lesa poder do povo brasileiro. Então isso tudo a gente tem combatido de forma permanente, né? Porque a Petrobras poderia estar fazendo o Brasil atingir a sua vocação de país mais rico e mais viável do planeta e, no entanto, com esses desmandos governamentais e administrativos da Petrobras, o Brasil está numa situação de colônia, 33 milhões de pessoas passando fome e 110 milhões com insegurança alimentar extremamente alta.